30 minutos. Foi o tempo que tive para decidir se rasgaria o vestido de noiva ou se cobriria meu luto com ele. A maquiagem nas minhas mãos ainda tentava disfarçar as olheiras de uma noite em claro, enquanto o caixão do meu pai descia à terra. O relógio marcava 10h30 da manhã, e às 5 da tarde eu deveria estar entrando na igreja. As pessoas cochichavam, olhares de julgamento me seguiam pelos cantos da casa. Diziam que era loucura, que era desrespeito, que era pecado. Ninguém sabia do segredo que meu pai guardou até seu último suspiro, do sacrifício que ele fez escondido de todos, da promessa que arranquei de mim quando suas mãos já esfriavam entre as minhas. E agora, aqui estou, 61 anos depois, pronta para contar o que realmente aconteceu naquele dia impossível de 1991. Olá, meus queridos. Me chamo Vanderleia, mas podem me chamar de Leia. Tenho 61 anos e nasci numa cidadezinha perdida no interior do Mato Grosso, daquelas que nem nos mapas apareciam. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 3 décadas, algo que mudou para sempre o rumo da minha vida. Antes de começar, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo, adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta senhora aqui a continuar contando suas histórias. Para vocês entenderem tudo o que aconteceu naquele dia fatídico de maio de 1991, preciso voltar no tempo e contar como era a nossa vida. Nossa cidade, Nova Esperança, era tão pequena que todos se conheciam pelo nome. As ruas de terra batida levantavam poeira vermelha que manchava as roupas no varal quando o vento soprava forte. As casas, em sua maioria, eram simples construções de madeira, algumas já desbotadas pelo sol inclemente daquele pedaço esquecido do Brasil. Nossa casa ficava numa rua sem calçamento, uma construção modesta de madeira pintada de azul claro, com um pequeno quintal onde meu pai, Silvério, cultivava algumas verduras e ervas. O chão era de tábua corrida já gasta de tanto ser esfregada, as paredes finas deixavam passar o frio cortante das madrugadas de julho, e o telhado tinha goteiras que meu pai consertava a cada chuva forte que vinha. Nos tempos mais difíceis, éramos o tipo de pobre que não ostenta a pobreza, mas que a sente na falta de quase tudo. Havia dias em que o jantar era apenas um pouco de farinha com café ralo, e noites em que dormíamos mais cedo para enganar o estômago que roncava de fome. O fogão a lenha ficava aceso o dia inteiro, porque gás era luxo que não podíamos bancar. A água vinha de um poço no quintal, carregada em baldes pesados que calejavam as mãos. Meu pai, Silvério, era um homem de estatura mediana, pele curtida pelo sol e olhos castanhos profundos que pareciam enxergar além do que estava na sua frente. Trabalhava como marceneiro, ofício que aprendeu ainda menino com meu avô. As mãos, sempre ásperas e calejadas, tinham uma gentileza surpreendente quando trabalhavam a madeira. O cheiro de serragem impregnava suas roupas, seus cabelos, sua pele. Era um cheiro que, para mim, significava segurança, significava lar. Perdi minha mãe, Iracema, quando eu tinha apenas 12 anos. Uma pneumonia que o posto de saúde da cidade não conseguiu tratar a levou embora numa noite fria de inverno. Lembro do rosto dela, já sem cor, os lábios roxos, a respiração cada vez mais difícil, enquanto meu pai segurava sua mão e eu, menina ainda, não compreendia direito a dimensão daquela despedida. O médico só chegou de manhã, quando já era tarde demais. Desde então, éramos apenas eu e meu pai contra o mundo. Ele nunca mais olhou para outra mulher. Dizia sempre que o amor da vida dele tinha partido cedo demais e que agora só restava cuidar da filha que tinha os mesmos olhos da mãe. E como ele cuidou, meus queridos! Nas épocas mais difíceis, ele comia apenas um pouco de arroz para que eu pudesse ter o feijão e um pedaço de carne. Usava as mesmas roupas por anos a fio para que eu tivesse uniforme escolar novo. Dormia apenas 4 ou 5 horas por noite para dar conta das encomendas extras que garantiam meu material escolar.
Nossa rotina era dura, mas tinha sua beleza própria. Acordávamos antes mesmo do sol nascer. Ele acendia o fogão a lenha enquanto eu varria a casa. Tomávamos café juntos. Café forte com um pedaço de pão caseiro que uma vizinha nos vendia mais barato. Depois, ele seguia para a pequena marcenaria que funcionava num barracão nos fundos da casa, e eu ia para a escola. À tarde, eu estudava e ajudava nos afazeres domésticos. À noite, quando ele voltava exausto, jantávamos juntos à luz de um lampião, pois a eletricidade era um luxo que nem sempre podíamos pagar. Sentados à mesa simples que ele mesmo havia construído, conversávamos sobre o dia. Ele perguntava sobre a escola, sobre o que eu tinha aprendido, sobre meus sonhos. E mesmo cansado, com as costas doendo do trabalho pesado, encontrava forças para me contar histórias, para me fazer rir, para me ensinar sobre a vida com aquela sabedoria simples dos homens que aprenderam tudo na escola da dificuldade. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, minha filha. Ele repetia como um mantra nos dias em que eu, adolescente, reclamava de ter que estudar enquanto outras meninas já namoravam ou trabalhavam. Um dia você vai entender o valor disso. Foram anos difíceis, mas havia uma força nele que parecia inesgotável. Com o tempo, seu trabalho começou a ser reconhecido. Os móveis que saíam de suas mãos habilidosas eram verdadeiras obras de arte. Mesas, cadeiras, camas, guarda-roupas, tudo feito com um cuidado artesanal que impressionava até os mais ricos da região. Aos poucos, nossa vida foi melhorando. Conseguimos instalar luz elétrica permanente. Compramos uma geladeira usada, depois uma televisão pequena em preto e branco. A casa ganhou um banheiro interno. Antes tínhamos apenas uma casinha no quintal. O fogão a gás veio depois, e foi quase uma festa o dia em que meu pai o trouxe para casa. Pequenas conquistas, que para nós significavam o mundo. Quando completei 18 anos, em 1982, meu pai me deu o presente que mudaria a direção da minha vida. Pagou um curso técnico de enfermagem na cidade grande, a 80 quilômetros de nossa casa. Foi um sacrifício imenso. Ele acordava às 4 da manhã para me levar até o ponto do ônibus, trabalhava o dia inteiro na marcenaria e ainda estava lá esperando quando eu voltava à noite. Foram 2 anos assim, com ele abrindo mão de qualquer conforto pessoal para que eu pudesse ter uma profissão. A formatura foi um momento de orgulho imenso. Meu pai chorou quando me viu receber o diploma, as primeiras lágrimas que o vi derramar desde a morte da minha mãe. Ele estava lá, na primeira fila, com sua única camisa boa, cabelo bem penteado, o rosto barbeado com esmero. Seus olhos brilhavam de um orgulho tão intenso que parecia iluminar todo o salão. Formada no curso, consegui um emprego no único posto de saúde da nossa cidade. O salário não era muito, mas pela primeira vez pude ajudar em casa de verdade. A primeira coisa que fizemos foi comprar uma máquina de lavar roupa para acabar com o sofrimento de lavar tudo à mão no tanque de cimento rachado do quintal. Meu pai fingiu que não estava emocionado quando a máquina chegou, mas vi quando ele disfarçadamente passou a mão nos olhos enquanto observava o aparelho funcionando pela primeira vez. "Isso vai poupar suas mãos, filha", ele disse, olhando para minhas mãos, já com calos de tanto esfregar roupa. Mas o que ele não disse, o que estava implícito naquele olhar, era o orgulho de ver a filha conquistando coisas que ele jamais pôde oferecer. Os anos foram passando com a tranquilidade monótona da vida numa cidade pequena. O trabalho no posto, as visitas aos pacientes acamados, as campanhas de vacinação, os partos de emergência que às vezes precisava fazer quando não dava tempo de levar a gestante até o hospital na cidade vizinha. Eu gostava daquela vida, daquela sensação de ser útil, de fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo que de forma modesta. Foi em 1988, aos 24 anos, que conheci o Expedito. Ele havia se machucado numa obra, trabalhava na construção civil e foi ao posto de saúde para fazer um curativo. Era um homem alto, moreno, com olhos verdes que contrastavam de forma impressionante com a pele queimada de sol. O cabelo escuro bem cortado e o bigode aparado com cuidado davam a ele um ar respeitável,
mesmo quando estava com as roupas simples de trabalho. Lembro como se fosse hoje a primeira vez que o vi entrar pela porta do posto. O corte na mão sangrava bastante. Havia se machucado com um estilete enquanto cortava material para a obra. Mas o que me impressionou não foi o ferimento, e sim a dignidade com que ele suportava a dor. Não reclamou, não fez alarde. Apenas estendeu a mão ferida com um meio sorriso constrangido e disse: "Acho que vou precisar de alguns pontos." Enquanto limpava o ferimento e preparava os pontos, conversamos. Ele era de outra cidade, Ribeirão das Pedras, a cerca de 100 quilômetros dali. Tinha vindo para trabalhar na construção de um novo bairro que estava surgindo na periferia de Nova Esperança. Era solteiro, morava num quarto alugado perto da obra e estava na cidade havia apenas 2 semanas. "E pretende ficar por quanto tempo?" perguntei, tentando soar casual enquanto dava o último ponto. "Depende", ele respondeu, olhando diretamente nos meus olhos. "Agora acho que tenho mais um motivo para ficar além do trabalho." Senti o rosto queimar, mas fingi não entender a indireta. Terminei o curativo, fiz as recomendações de praxe e ele saiu depois de agradecer com uma educação que não era comum entre os homens da região. 3 dias depois, ele voltou. "O curativo precisava ser trocado", disse. Mas eu sabia, e ele sabia, que aquilo era apenas uma desculpa. O ferimento estava cicatrizando bem, e ele poderia facilmente ter feito a troca em casa. Depois da troca do curativo, ele me convidou para tomar um café na única lanchonete da cidade. "Seria antiético", respondi meio sem graça. "Você ainda é meu paciente." "Então me dá alta logo", ele devolveu com um sorriso que fez meu coração acelerar como há muito não acontecia. Nossa história começou devagar, como as melhores histórias costumam começar. Ele aparecia com pequenos machucados que, eu suspeitava, eram mais desculpas para me ver do que necessidades reais. Eu fingia não perceber, mas sentia o coração acelerar quando o via entrar pela porta do posto. Depois de algumas semanas assim, quando o último curativo já havia cicatrizado completamente, ele finalmente me convidou para tomar um sorvete após meu expediente. Foi numa tarde de domingo que ele me convidou para conhecer a obra onde trabalhava. Era um conjunto de casas populares que estava sendo construído na periferia da cidade. Enquanto caminhávamos entre as construções inacabadas, ele explicava cada detalhe com um entusiasmo contagiante. As fundações, as vigas, as instalações elétricas e hidráulicas. Seus olhos brilhavam quando falava sobre construir, sobre transformar materiais brutos em lares onde pessoas viveriam, amariam, criariam seus filhos. "Um dia quero construir minha própria casa", ele disse, olhando para o horizonte. "Uma casa simples, mas bem feita, com espaço para as crianças brincarem no quintal, com uma varanda grande onde podemos sentar nas tardes de domingo para ver o pôr do sol." Quando falava desses sonhos, sua voz mudava, ganhava uma intensidade que me encantava. Em pouco tempo, eu estava completamente apaixonada por aquele homem de fala mansa e mãos fortes que sonhava com uma vida que parecia se encaixar perfeitamente com a que eu também desejava. Meu pai, sempre protetor, no início, observava Expedito com desconfiança. Aqueles olhos experientes pareciam querer enxergar além das aparências, sondar a alma do homem que estava cortejando sua única filha. Nas primeiras vezes que Expedito veio à nossa casa, meu pai fazia perguntas diretas, observava cada reação, cada palavra. Era como se estivesse avaliando cada centímetro daquele pretendente, como fazia com as madeiras que escolhia para seus trabalhos mais importantes. "O que você pretende para o futuro, rapaz?" perguntou meu pai certa noite, enquanto jantávamos os 3 juntos. "Construir uma vida estável, seu Silvério", respondeu Expedito sem hesitar. "Tenho economizado cada centavo para comprar um terreno e construir uma casa. Quero ter uma família, dar a meus filhos o que não tive e cuidar deles como meu pai não soube cuidar de mim." Houve algo naquela resposta direta, naquela honestidade sem floreios que pareceu tocar meu pai. Ele não disse nada na hora, apenas assentiu levemente e voltou a comer em silêncio.
Mas naquela noite, depois que Expedito se foi, ele sentou-se ao meu lado na velha cadeira de balanço da varanda e disse algo que nunca esqueci. Filha, esse rapaz tem bons olhos, olhos que não fogem quando a gente olha direto neles. Isso diz muito sobre um homem. A aprovação definitiva veio algumas semanas depois, quando Expedito trouxe um presente para meu pai. Um pedaço de madeira de lei que havia entalhado ele mesmo. Um pequeno pássaro com asas abertas, pronto para voar. Meu pai, marceneiro experiente, examinou a peça com olhos críticos, virando-a de um lado para o outro, apreciando os detalhes, a textura, o acabamento. Depois, olhou para Expedito de um jeito diferente. Você tem talento, rapaz, disse meu pai, colocando o pássaro na estante da sala, em lugar de destaque. E respeito pelo material. Isso diz muito sobre um homem. Naquela noite, percebi que meu pai tinha baixado a guarda. Depois que Expedito se foi, ele se sentou ao meu lado novamente na varanda e disse, olhando para as primeiras estrelas que surgiam no céu: Filha, um homem que sabe trabalhar a madeira com esse cuidado sabe que as coisas mais bonitas da vida levam tempo para ficarem prontas. Acho que você encontrou alguém que vai saber cuidar de você quando eu não estiver mais aqui. Namoramos por 3 anos. Foram tempos de descobertas, de planos compartilhados, de sonhos construídos juntos. Expedito conseguiu um emprego fixo como mestre de obras numa construtora local e eu continuava no posto de saúde. Economizávamos cada centavo, pensando no futuro que queríamos construir. Em dezembro de 1990, depois de um almoço de domingo na casa do meu pai, Expedito pediu minha mão em casamento. Estávamos sentados na varanda, vendo o sol se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa. Ele se ajoelhou, tirou do bolso uma caixinha com um anel simples, mas lindo, uma pequena pedra azul engastada em prata, e perguntou se eu aceitava ser sua esposa. Meu pai assistia tudo da porta, com os olhos brilhando de emoção que ele tentava, sem sucesso, disfarçar. O sim saiu fácil dos meus lábios. Era o que eu mais queria no mundo. Decidimos que o casamento seria em maio de 1991. Teríamos tempo de organizar tudo, economizar mais um pouco, preparar nossa casa nova. Expedito havia comprado um terreno pequeno na periferia da cidade e já começava a construir nossa casa aos fins de semana, com a ajuda de amigos e do meu pai, que fazia questão de participar de cada etapa. Nos meses que se seguiram ao noivado, vi meu pai mais animado do que nunca. Ele passava horas na marcenaria depois do expediente normal. Quando perguntava o que estava fazendo até tão tarde, ele sorria misteriosamente e dizia: É surpresa, filha. Você vai ver no dia certo. Foi nessa época que comecei a notar algumas mudanças nele. Sempre magro, começou a emagrecer ainda mais. A pele foi ganhando uma palidez que contrastava com o bronzeado habitual. Às vezes, quando ele achava que eu não estava olhando, o pegava fazendo caretas de dor, levando a mão ao abdômen, respirando fundo como quem tenta controlar um desconforto intenso. Quando questionava, ele desconversava. Dizia que era só o cansaço, a idade chegando. Ele estava com 58 anos, mas o trabalho duro envelhece um homem antes da hora. Em fevereiro de 1991, 3 meses antes do casamento, percebi que a situação estava pior. Meu pai mal tocava na comida que eu preparava com tanto cuidado. Levantava-se várias vezes durante a noite e eu podia ouvir seus passos arrastados até o banheiro. Uma tosse seca começou a acompanhá-lo, e manchas arroxeadas apareciam em sua pele sem explicação. Como enfermeira, sabia que aquilo não era normal, que não era apenas cansaço ou idade. Insisti para que ele fosse ao médico. Ele resistiu por semanas, dizendo que não era nada, que já tinha passado por coisas piores, que era só um mal-estar passageiro. Mas finalmente concordou quando percebeu que eu não desistiria. Tudo bem, filha. Ele cedeu, depois de uma crise de dor particularmente forte que o fez dobrar-se sobre o próprio corpo. Mas só porque você não vai me deixar em paz enquanto eu não for. O Dr. Moacir, único médico da nossa cidade, examinou meu pai com atenção e pediu alguns exames.
Era um médico já de idade, formado há décadas, que conhecia cada família da cidade. Tinha atendido minha mãe em seus últimos momentos e, desde então, nutria uma afeição especial pela nossa família. Silvério, vou ser sincero com você, disse o doutor depois do exame com uma seriedade que me gelou a espinha. Não estou gostando do que estou vendo. Precisamos fazer exames mais detalhados. Alguns podemos fazer aqui mesmo, mas para os mais completos vocês precisarão ir até Cuiabá. Fizemos os exames básicos ali mesmo, mas para os mais complexos, uma tomografia e alguns exames de sangue específicos, precisaríamos ir até a capital, Cuiabá. Convenci meu pai a irmos no fim de semana seguinte. Aquela viagem para Cuiabá mudaria tudo. O ônibus saiu de Nova Esperança às 4 da manhã de uma sexta-feira e chegamos à capital por volta do meio-dia. Era apenas a segunda vez que meu pai ia à capital. A primeira tinha sido para me matricular no curso técnico de enfermagem anos antes, enquanto esperávamos os resultados dos exames, que ficariam prontos apenas no sábado. Aproveitamos para fazer algumas compras para o casamento. Visitamos lojas para escolher meu vestido de noiva, um dos raros momentos em que vi meu pai genuinamente feliz naquelas semanas. Ele fez questão de pagar o vestido mais bonito que encontramos, ignorando quando eu dizia que era caro demais. Minha filha só vai se casar uma vez na vida, ele disse para a vendedora com aquele orgulho que só os pais entendem, e eu quero que ela pareça uma princesa. O vestido era realmente lindo, branco, com rendas delicadas e pequenas pérolas costuradas à mão. Quando o experimentei e saí do provador, vi lágrimas nos olhos do meu pai. Por um momento, toda a preocupação com sua saúde pareceu desaparecer, ofuscada pela alegria daquele momento. No sábado pela manhã, fomos buscar os resultados no hospital. O médico pediu para falar comigo em particular primeiro, o que já foi um sinal de que as notícias não seriam boas. Quando entrei naquela sala fria de hospital e vi a expressão no rosto do médico, senti um frio na barriga que nunca mais esqueci. Senhorita Vanderleia, começou ele com voz grave. Os exames do seu pai mostram um quadro avançado de câncer de pâncreas. Infelizmente, a doença já está em estágio terminal. Há metástases no fígado e em outros órgãos. As palavras caíram como pedras sobre mim. O médico continuou falando algo sobre tratamentos paliativos, sobre qualidade de vida nos poucos meses que restavam, mas eu mal conseguia ouvir. O zumbido nos meus ouvidos abafava tudo, e a sala parecia girar ao meu redor. Quanto tempo? Consegui perguntar finalmente, a voz quase sumindo. O médico hesitou, ajustou os óculos, olhou para os papéis à sua frente, como se pudesse encontrar ali uma resposta diferente. 3 a 6 meses no máximo, respondeu ele finalmente, com aquela voz ensaiada de quem já deu essa notícia muitas vezes antes. Meu casamento estava marcado para dali a exatamente 3 meses. O mundo desabou. Como poderia ser? Como um homem que há apenas alguns meses parecia tão saudável, tão cheio de vida, agora tinha apenas alguns meses pela frente? Era injusto, cruel, inaceitável. Meu pai, que havia sacrificado tudo por mim, que finalmente começava a colher os frutos de uma vida inteira de trabalho duro, não mereceria ao menos ver sua filha casada, conhecer seus netos? Quando saí daquela sala, meu pai me esperava no corredor, sentado numa cadeira de plástico, as mãos cruzadas sobre o colo, o olhar fixo na parede à sua frente. Bastou um olhar meu para que ele entendesse tudo. Ele se levantou lentamente, me abraçou forte e disse baixinho: "Não se preocupe, filha." Eu já sabia. Já sabia? Como assim já sabia? No caminho de volta para casa, enquanto o ônibus cortava a estrada empoeirada e o sol se punha no horizonte, meu pai me contou tudo. Ele tinha descoberto a doença 6 meses antes, quando foi a Cuiabá sozinho, supostamente para comprar material para a marcenaria. Um médico de lá já havia dito que o câncer estava avançado demais, que havia pouco a ser feito. "Por que não me contou?" perguntei entre lágrimas que não conseguia mais conter. "Porque você estava feliz, minha Leia", ele respondeu com uma serenidade que me assustou. Planejando seu casamento, sua vida nova com o expedito.
Eu não queria que essa sombra estragasse sua alegria. Ele fez uma pausa, olhou pela janela do ônibus para o céu que escurecia, depois continuou. E além disso, tinha coisas que precisava terminar antes. Nos dias que se seguiram àquela viagem, quis cancelar o casamento. Como poderia pensar em festa, em celebração, em alegria, com meu pai morrendo? Era impensável para mim. Falei com Expedito sobre adiarmos, sobre esperarmos para ver como a situação evoluiria. Ele entendeu, é claro, disse que me apoiaria em qualquer decisão, mas meu pai foi irredutível. Esse casamento vai acontecer na data marcada. Ele disse com aquela firmeza que não admitia discussão. É o que mais quero ver na vida. Foi então que descobri o que ele vinha fazendo nas horas extras na marcenaria, o que era aquela surpresa que ele mencionava com um sorriso misterioso. Meu pai estava fabricando todos os móveis para minha casa nova. Mesa, cadeiras, cama, guarda-roupa, cômodas, até um berço para os netos que ele sonhava que eu teria um dia. Cada peça feita com um cuidado infinito, em talhes delicados nas madeiras mais nobres que conseguiu encontrar. E não era só isso. Descobri também que ele vinha guardando dinheiro há anos para pagar a festa do meu casamento. Tinha uma caderneta de poupança secreta, onde depositava um pouco do pagamento de cada trabalho que fazia. Quero que seja a festa mais bonita que essa cidade já viu, ele disse, com os olhos brilhando de orgulho e determinação. Mesmo sabendo da doença, mesmo sentindo as dores que agora se tornavam cada vez mais intensas, ele continuou trabalhando incansavelmente para terminar aqueles móveis, para garantir que tudo estivesse perfeito para o grande dia. Era sua forma de continuar presente na minha vida, mesmo quando não estivesse mais lá. Contar para o Expedito sobre a doença do meu pai foi uma das coisas mais difíceis. Sentamos na varanda da casa que ele estava construindo para nós, já com as paredes erguidas e o telhado colocado, e contei tudo, sem esconder a gravidade da situação. Ele ficou devastado com a notícia. Admirava profundamente meu pai, via nele o pai que nunca teve. "O que podemos fazer?" perguntou segurando minhas mãos entre as suas. "Ele não quer adiar o casamento", respondi, a voz embargada. "Diz que é o que mais quer ver na vida. Mas não sei se consigo, Expedito. Como vou usar vestido branco e sorrir sabendo que meu pai está morrendo?" "Vamos fazer o que ele quer", disse Expedito depois de um momento de silêncio. "Se é tão importante para ele, vamos dar isso a ele, e vamos fazer desses últimos meses os melhores possíveis." E assim foi. Expedito passou a nos ajudar ainda mais, levando meu pai às consultas quando eu não podia por causa do trabalho, ajudando com a medicação para a dor que agora se tornava necessária a cada dia, passando horas na marcenaria, ajudando a terminar os móveis que meu pai insistia em fazer pessoalmente. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Por um lado, os preparativos do casamento seguiam a todo vapor, os convites sendo distribuídos, a igreja sendo reservada, o salão paroquial sendo preparado para a festa, o bolo encomendado. Por outro, eu via meu pai definhar um pouco a cada dia. Ele fazia um esforço sobre-humano para se manter ativo, para terminar os móveis, para não demonstrar a dor que eu sabia que ele sentia. À noite, quando achava que eu estava dormindo, eu o ouvia chorar baixinho, sufocando os gemidos de dor no travesseiro para não me preocupar. Em abril, um mês antes do casamento, ele teve uma piora significativa. Passou 3 dias internado no pequeno hospital da cidade. Quando saiu, estava mais fraco, mais magro, a pele amarelada denunciando que o fígado também começava a falhar. Mas havia naqueles olhos fundos uma determinação inabalável. "Vou estar na igreja para te entregar, filha", ele prometeu, segurando minha mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. "Nem que seja a última coisa que eu faça nesta vida." E eu acreditei, ou talvez quisesse acreditar. Talvez precisasse daquela esperança para continuar acordando cada manhã, para enfrentar cada dia vendo meu pai se despedir lentamente da vida. A semana do casamento chegou. Tudo estava pronto. O vestido,
A igreja decorada, o salão paroquial preparado para a festa, o bolo encomendado, os convites distribuídos. Nossa casa nova estava quase pronta, com os móveis feitos por meu pai já colocados nos lugares certos, esperando por nós. Na véspera do casamento, meu pai pediu para ir até a igreja. Queria verificar se estava tudo em ordem, disse. Levei-o no fim da tarde. O sol começava a se pôr, lançando raios dourados através dos vitrais coloridos, criando padrões luminosos no chão de madeira encerada. Ele caminhou lentamente pelo corredor central, apoiado no meu braço, cada passo parecendo custar-lhe um esforço imenso. Observou cada detalhe da decoração com flores brancas e fitas de cetim que seriam colocadas na manhã seguinte. Tocou os arranjos que já estavam prontos nos cantos. Sorriu com aprovação ao ver o altar onde amanhã sua filha faria seus votos matrimoniais. A luz do sol poente iluminava seu rosto pálido e magro, dando-lhe uma aparência quase etérea, como se já pertencesse mais ao outro mundo do que a este. Naquele momento, o peito apertado de dor, percebi que ele estava se despedindo. Despedindo-se do lugar onde amanhã deveria estar como pai da noiva, mas onde já intuía que não estaria. Está perfeito, ele disse, com um suspiro de satisfação depois de inspecionar tudo com aquela meticulosidade que sempre teve. Amanhã será o dia mais feliz da minha vida desde que você nasceu, minha filha. Voltamos para casa quando as primeiras estrelas já começavam a aparecer no céu. Ele parecia mais cansado do que nunca, mas havia uma serenidade em seu rosto, como se tivesse concluído uma missão importante. Depois de um jantar leve, que ele mal tocou, disse que estava cansado, que iria se deitar mais cedo para estar bem disposto no dia seguinte. Beijou minha testa como fazia quando eu era criança, suas mãos frias demorando-se um pouco mais em meu rosto, seus olhos me estudando como se quisessem gravar cada detalhe. Depois, sorriu aquele sorriso que sempre iluminava qualquer cômodo onde ele estivesse, e foi para seu quarto, os passos arrastados, as costas curvadas pelo peso de uma doença implacável. Boa noite, filha, ele disse, parado à porta do quarto. Te amo mais que tudo nessa vida. Também te amo, pai, respondi, engolindo o nó que se formava na garganta. Até amanhã. Eu deveria ter percebido. Deveria ter notado algo diferente naquele beijo, naquele olhar, naquele boa noite que soou como uma despedida final. Deveria ter ficado ao lado dele, velando seu sono como tantas vezes ele velou o meu quando eu era criança. Mas estava tão envolvida com os preparativos, tão ansiosa com o grande dia, tão dividida entre a alegria do casamento e a dor de ver meu pai naquela situação. E havia tantos detalhes de última hora para resolver. O buquê que precisava ser retirado na floricultura, os documentos para a viagem de lua de mel que ainda não estavam todos separados, a mala que precisava terminar de arrumar. Depois de algumas horas organizando tudo, caí exausta no sofá da sala, onde adormeci sem perceber. Foi o expedito quem me acordou de madrugada. Ele tinha vindo trazer alguns documentos que faltavam para a viagem e me encontrou dormindo no sofá, ainda vestida com as roupas do dia anterior. Havia algo errado em seus olhos quando me sacudiu de leve, algo que me fez sentar imediatamente, o coração disparado como um tambor desgovernado. Leia, é o seu pai, ele disse com voz trêmula, evitando olhar diretamente nos meus olhos. Ele não está bem. Fui ver como ele estava e... Não esperei que terminasse a frase. Corri para o quarto como se minha vida dependesse disso. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela fraca luz que vinha da rua através da cortina fina. Meu pai estava deitado, mais pálido do que nunca, a respiração superficial e difícil, um filete de sangue escorrendo pelo canto da boca que antes sorria tão facilmente. Chamei seu nome, segurei sua mão fria e inerte. Ele abriu os olhos lentamente. Me reconheceu, tentou falar algo, mas só conseguiu emitir um som fraco e ininteligível que pareceu perfurar meu coração como uma adaga. Ambulância! Gritei para Expedito, que já estava ao telefone chamando a emergência, sua voz calma mesmo na crise. Uma âncora para meu desespero crescente.
Os minutos que se seguiram foram um borrão confuso de atividade frenética e terror paralisante. A ambulância chegou. Na verdade, a única ambulância da cidade. Uma Kombi adaptada que já tinha visto melhores dias. Os paramédicos entraram apressados, suas vozes sérias cortando o silêncio pesado da madrugada. Eles rapidamente avaliaram meu pai, trocaram olhares preocupados e começaram os procedimentos de emergência enquanto o levavam para a maca. Corri para o quarto, peguei uma muda de roupa e a bolsa com os documentos dele. Expedito me ajudou a trancar a casa e seguimos a ambulância no carro dele até o hospital. O hospital ficava a apenas 10 minutos de casa, mas pareceu uma eternidade. Cada semáforo, cada curva, cada lombada na estrada era uma tortura. Eu rezava em silêncio, implorando a Deus por um milagre, prometendo qualquer coisa em troca da vida do meu pai. A noite estava clara, estrelada. Uma lua cheia iluminava as ruas desertas da cidade adormecida, indiferente ao drama que se desenrolava dentro daquela ambulância, indiferente ao meu coração que parecia estar se partindo em 1000 pedaços a cada segundo que passava. Quando chegamos ao hospital, meu pai foi levado direto para a emergência. Ficamos no corredor, Expedito e eu, as mãos entrelaçadas, o silêncio mais eloquente que qualquer palavra de consolo. De vez em quando, uma enfermeira saía apressada da sala de emergência, voltava com equipamentos ou medicações, sem nos dizer nada, seu rosto uma máscara profissional que não revelava boas ou más notícias. O tempo perdeu o significado naquele corredor estéril que cheirava a desinfetante e medo. Poderiam ter sido minutos ou horas, não sei dizer. Sei apenas que cada segundo era uma eternidade de agonia. Cada batida do meu coração, um lembrete da fragilidade da vida. Cada respiração, um esforço consciente quando tudo o que eu queria era gritar até não ter mais voz. O Dr. Moacir saiu da sala de emergência depois do que pareceu uma vida inteira. Seu jaleco branco tinha manchas de sangue e seu rosto cansado não trazia nenhuma esperança. Conhecia aquela expressão. Tinha visto tantas vezes nos meus anos como enfermeira. Era o olhar de um médico que sabia que tinha perdido a batalha, que tinha chegado ao limite do que a medicina podia fazer. Não precisou dizer nada. Seu olhar dizia tudo. Ele está consciente, explicou o médico com voz grave, as palavras saindo devagar, como se cada uma fosse um peso difícil de carregar. Mas não vai resistir muito tempo. O tumor rompeu, está causando uma hemorragia interna que não conseguimos controlar aqui. Precisaríamos transferi-lo para Cuiabá, mas ele não suportaria a viagem. Posso vê-lo? Perguntei, a voz quase sumida, um sussurro rouco que mal reconheci como minha. Claro, respondeu o médico, colocando a mão no meu ombro em um gesto de solidariedade profissional. Ele está perguntando por você. Não temos muito tempo. Entrei naquele quarto frio de hospital, com o coração em pedaços, cada passo mais difícil que o anterior, como se estivesse caminhando para o fim do mundo. Meu pai estava ligado a tubos e monitores que apitavam em intervalos regulares, como uma contagem regressiva implacável. O lençol branco cobria seu corpo frágil, acentuando a palidez mórbida que havia tomado conta dele. Mas seus olhos se iluminaram quando me viu. Aqueles olhos castanhos profundos, tão parecidos com os meus, que sempre tinham um brilho especial quando olhavam para mim, sua única filha. Fiz o melhor para esconder minhas lágrimas enquanto me aproximava da cama, mas sabia que ele podia ver através de mim, como sempre pôde desde que eu era pequena. Pai, comecei, mas as palavras morreram na minha garganta, sufocadas pela emoção que ameaçava me derrubar ali mesmo. Ele fez um gesto fraco para que eu me aproximasse mais. Sua voz era apenas um sussurro rouco, quase inaudível sob o barulho constante dos equipamentos médicos. Tive que me inclinar para ouvir, meu ouvido quase tocando seus lábios ressecados. Minha Leia, me desculpe por não poder te levar até o altar. As lágrimas que tentei conter agora corriam livremente pelo meu rosto, caindo sobre suas mãos que segurava entre as minhas. Como ele podia estar pensando nisso agora?
Como podia estar se preocupando com o casamento quando estava ali, lutando pelos últimos minutos de vida? Não diga isso, pai, respondi, tentando colocar uma força na voz que estava longe de sentir. O Senhor vai melhorar. Vamos adiar o casamento, temos tempo. Ele balançou a cabeça levemente, um sorriso fraco nos lábios ressecados. Aquele sorriso que sempre foi capaz de iluminar até os dias mais escuros da minha vida, agora apenas uma sombra pálida do que já foi, mas ainda assim, cheio daquele amor incondicional que nunca diminuiu, mesmo nos momentos mais difíceis. Não, filha, ele disse, cada palavra claramente custando um esforço imenso. Meu tempo acabou, mas quero que você prometa uma coisa. Qualquer coisa, pai, respondi imediatamente, sem pensar, sem hesitar. Case-se amanhã, como planejamos. A festa, a igreja, tudo está pronto. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade, reunindo forças para continuar. Foi para isso que trabalhei esses últimos meses. Quero que você seja feliz, que comece sua vida nova com alegria, não com luto. A ideia me pareceu absurda, impossível, quase cruel. Como poderia me casar horas depois de enterrar meu pai? Como poderia vestir branco e sorrir para os convidados quando meu coração estaria coberto pelo manto negro da perda mais profunda que já experimentei? Pai, eu não posso. Pode sim, ele me interrompeu, apertando minha mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. Era como se toda a energia que restava naquele corpo consumido pela doença tivesse se concentrado naquele aperto, naquelas palavras. Essa é minha última vontade, filha. Prometa. Como negar o último pedido do homem que dedicou a vida inteira a mim? Do homem que trabalhou de sol a sol para que eu pudesse estudar, que passou noites em claro ao lado da minha cama quando eu estava doente, que secou minhas lágrimas depois de cada decepção, que celebrou comigo cada pequena vitória? Com o coração dilacerado pela dor mais profunda que já senti, prometi. Eu prometo, pai. Disse entre soluços as palavras quase ininteligíveis. Farei como o Senhor quer. Um sorriso de alívio iluminou seu rosto por um momento fugaz, como um raio de sol atravessando nuvens de tempestade. Ele parecia mais leve de repente, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. E tem mais uma coisa, ele continuou, a voz cada vez mais fraca, quase um sopro. Na minha cômoda, gaveta de baixo, tem um envelope. É para vocês, para começarem a vida. Ele fechou os olhos por um momento e pensei que tinha ido. Um pânico gelado subiu pela minha espinha e apertei sua mão com força, como se pudesse impedi-lo de partir. Mas então ele abriu os olhos novamente. Olhou profundamente nos meus com uma lucidez surpreendente. Como se por um momento a dor e a doença tivessem recuado, permitindo que o verdadeiro Silvério, meu pai, o homem forte e sábio que sempre conheci, pudesse se manifestar uma última vez. E então ele disse as palavras que carrego comigo até hoje, palavras que se tornaram meu norte, minha bússola nos momentos mais difíceis que ainda viriam. Viva, minha filha, viva com alegria. Quando pensar em mim, sorria. Porque tudo o que fiz na vida foi por amor a você. Aquelas foram suas últimas palavras. Ele apertou minha mão uma vez mais, seus olhos fixos nos meus, transmitindo naquele último olhar todo o amor que as palavras jamais poderiam expressar. Depois, a pressão em minha mão foi diminuindo lentamente, como uma maré que recua da praia, deixando apenas marcas na areia que logo serão apagadas. Os monitores começaram a apitar freneticamente, um som estridente e impessoal que anunciava o fim de uma vida que tinha sido tudo menos impessoal para mim. Médicos e enfermeiras entraram correndo no quarto, me afastaram da cama, iniciaram procedimentos de emergência, falando em código, movendo-se com a eficiência treinada de quem lida com a morte diariamente. Mas eu sabia. No momento em que nossos olhares se desconectaram, no instante em que sua mão perdeu a força na minha, eu sabia. Meu pai tinha partido. Era 11 de maio de 1991, véspera do meu casamento.
Voltei para o corredor do hospital em um estado de choque tão profundo que nem mesmo as lágrimas vinham. Era como se meu corpo tivesse entrado em um modo de suspensão, onde nada parecia real. Expedito me abraçou em silêncio, seu corpo forte me sustentando quando minhas pernas pareciam incapazes de me manter em pé. Não sei quanto tempo ficamos assim, abraçados no corredor daquele hospital, o mundo continuando a girar ao nosso redor como se nada de extraordinário tivesse acontecido, como se o homem mais importante da minha vida não tivesse acabado de partir. Dr. Moacir veio nos encontrar depois de algum tempo. Seu rosto mostrava não apenas o cansaço profissional, mas também uma tristeza pessoal. Ele conhecia meu pai há décadas, tinha sido seu médico e amigo durante anos. "Sinto muito, Leia", ele disse, a voz embargada pela emoção contida. "Fizemos tudo o que podíamos, mas o sangramento era extenso demais. Ele não sofreu." Assenti mecanicamente, incapaz de formular qualquer resposta coerente. A burocracia da morte se seguiu, documentos para assinar, decisões para tomar sobre o corpo, o velório, o enterro. Era surreal estar ali, discutindo esses detalhes práticos e frios, quando tudo o que eu queria era voltar para casa e encontrar meu pai na varanda, como tantas noites, olhando as estrelas e contando histórias da sua juventude. Voltei para casa nos braços de Expedito, completamente perdida em um mar de dor que parecia não ter fundo nem horizonte. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade onde todos se conheciam. Logo, nossa casa estava cheia de vizinhos, amigos, conhecidos. Todos consternados, todos querendo ajudar de alguma forma, todos igualmente impotentes diante da magnitude daquela perda. Foi nesse momento, cercada por pessoas bem-intencionadas, mas que não podiam realmente compreender o abismo que se abriu dentro de mim, que a pergunta impossível começou a ecoar na minha mente: casamento ou luto? Honrar a última vontade do meu pai ou seguir o caminho que parecia natural, que a sociedade esperava, que a tradição ditava? Foi Dona Alzira, nossa vizinha de muitos anos, quem me encontrou chorando no quarto do meu pai. Eu segurava o envelope que ele havia mencionado, encontrado exatamente onde disse que estaria, na gaveta debaixo da cômoda antiga que ele mesmo tinha fabricado. Dona Alzira era uma senhora de seus 70 anos, viúva há muito tempo, que tinha visto mais da vida do que a maioria das pessoas na nossa pequena cidade. Tinha sido quase uma avó para mim depois que minha mãe partiu, ensinando-me a cozinhar, a bordar, a lidar com as pequenas e grandes dores que a vida inevitavelmente traz. Ela sentou-se ao meu lado na cama, passou o braço pelos meus ombros e ficou em silêncio comigo por um longo tempo. Não havia palavras que pudessem consolar, e ela, em sua sabedoria simples, sabia disso. Às vezes, o silêncio é a única resposta possível para as maiores dores. Finalmente, com as mãos tremendo, abri o envelope. Dentro dele, encontrei uma quantia em dinheiro que jamais imaginei que meu pai pudesse ter economizado. Suficiente para começarmos nossa vida com algum conforto, para mobiliarmos a casa, para termos uma reserva para emergências. E junto com o dinheiro, havia uma carta escrita com aquela caligrafia trabalhosa de quem aprendeu a escrever, já adulto, em papel amarelado, as letras traçadas com o cuidado meticuloso que meu pai colocava em tudo o que fazia. "Minha filha Leia", dizia a carta, "quando você ler isto, provavelmente já não estarei mais aqui. Não fique triste. Tive uma vida boa, especialmente porque tive você nela. Sei que é difícil entender agora, mas quero que seu casamento aconteça como planejamos. A vida precisa continuar. Se você adiar por minha causa, sei que vai se arrepender depois. Este dinheiro é para vocês começarem a vida nova. Construí cada móvel da sua casa pensando na família que você vai formar. Quando sentarem à mesa que fiz, quando deitarem na cama que entalhei, quando seus filhos brincarem nas cadeirinhas que preparei, estarei lá de alguma forma. O amor não acaba com a morte, filha. Ele apenas muda de forma. Com todo o meu amor, seu pai." Li aquela carta tantas vezes que as palavras começaram a se misturar diante dos meus olhos embaçados pelas lágrimas. Cada frase
era como ouvi-lo falar novamente. Como se ele estivesse ali ao meu lado, aconselhando, orientando, amando como sempre fez. A carta era ele, sua essência destilada em palavras simples mas profundas, seu último presente para mim. Foi quando Expedito entrou no quarto. Ele tinha ido resolver algumas questões no hospital e no cartório para o atestado de óbito. Estava abatido, os olhos vermelhos denunciando que também tinha chorado, longe de mim, para poder ser forte na minha presença. Ele se sentou ao meu lado na cama, passou o braço pelos meus ombros e ficamos assim por um longo tempo, em silêncio. O peso daquela decisão impossível pairava sobre nós como uma nuvem escura. "O que vamos fazer?" Perguntei finalmente, a voz rouca de tanto chorar. "O que você quiser fazer," ele respondeu com gentileza. "Se quiser adiar, adiamos. Se quiser cancelar, cancelamos. Estou aqui para o que você decidir." Mostrei a ele a carta do meu pai. Expedito leu em silêncio, os olhos também marejados ao absorver as palavras de um homem que admirava profundamente. "Seu pai era um homem extraordinário", disse ele depois de ler. "Era", concordei, passando os dedos sobre a assinatura trêmula que encerrava a carta. "E por isso mesmo não posso desapontá-lo agora." Naquela noite de insônia e lágrimas, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Decidi honrar o último desejo do meu pai. O casamento aconteceria como planejado no dia seguinte. A notícia causou espanto na cidade pequena, onde todos se conheciam e onde os acontecimentos mais banais viravam assunto para semanas. Como poderia uma filha se casar no dia seguinte à morte do pai? Ouvi os murmúrios, senti os olhares de julgamento, percebi a desaprovação velada em alguns, a admiração hesitante em outros. Mas naquele momento, não me importava com a opinião de ninguém. Sabia no meu coração que era o certo a fazer. O velório foi realizado durante a madrugada e início da manhã. A casa se encheu de pessoas, parentes distantes, amigos de longa data, clientes da marcenaria, vizinhos, conhecidos. Todos queriam prestar uma última homenagem ao homem que, com sua simplicidade e trabalho honesto, tinha tocado tantas vidas. O caixão estava na sala, rodeado de flores, a foto do meu pai sobre uma mesa improvisada ao lado. Ele parecia sereno, como se estivesse apenas dormindo, como tantas vezes o vi adormecer na cadeira da varanda depois de um longo dia de trabalho. As horas se arrastavam numa mistura confusa de dor, exaustão e uma estranha clareza de propósito. Recebi os pêsames mecanicamente, agradeci a presença de cada pessoa, ouvi histórias sobre meu pai, como ele havia ajudado fulano numa emergência, como tinha feito um móvel especial para o filho recém-nascido de Beltrano, como sempre tinha uma palavra de incentivo mesmo nos momentos mais difíceis. Cada história era um pequeno retalho que compunha o mosaico da vida daquele homem extraordinário na sua simplicidade. Meu pai foi enterrado às 10 horas da manhã, num pequeno cemitério nos arredores da cidade, onde minha mãe também descansava. O dia estava claro, o céu de um azul intenso, sem nenhuma nuvem. Um dia perfeito para um casamento, pensei com amarga ironia. O padre rezou as orações finais, a terra começou a cobrir o caixão, e uma parte de mim parecia ser enterrada junto com meu pai. Voltei para casa exausta emocional e fisicamente. Tinha poucas horas para me preparar para o casamento marcado para as 17 horas. Uma parte de mim queria apenas se deitar, fechar os olhos e deixar que a dor a levasse para longe. Mas outra parte, mais forte, sabia que precisava cumprir aquela promessa final. Foi Dona Alzira e outras mulheres da vizinhança que me ajudaram a me arrumar. Enquanto preparavam o banho, aquecendo água no fogão porque o chuveiro elétrico havia queimado dias antes, elas falavam em vozes baixas sobre meu pai, sobre sua bondade, sua dedicação, seu talento com a madeira. Compartilhavam histórias de quando ele ajudou a fazer a porta da casa de uma, o berço para o filho de outra, a mesa onde a família de uma terceira ainda se reunia todos os domingos. Eram histórias simples, de pequenos gestos,
mas que mostravam como aquele homem silencioso havia tocado tantas vidas com suas mãos habilidosas e seu coração generoso. Durante o banho, deixei que as lágrimas se misturassem à água morna, sabendo que seria a última oportunidade de chorar antes de enfrentar o resto daquele dia impossível. Depois, sentei-me em frente ao pequeno espelho da penteadeira que meu pai havia feito para mim quando completei 15 anos, com entalhes delicados de flores nas bordas. As mulheres secaram meus cabelos, arrumaram cada mecha com cuidado, aplicaram uma maquiagem suave para disfarçar os olhos inchados de tanto chorar, o rosto pálido de quem não dormiu a noite inteira. Quando finalmente vesti o vestido que meu pai tinha feito questão de pagar, o mais bonito da loja, com rendas delicadas e pequenas pérolas costuradas à mão, senti uma estranha sensação me envolver. Não era exatamente paz, era algo mais profundo, mais complexo. Era como se de alguma forma inexplicável eu pudesse sentir a presença dele ali comigo, aprovando minha decisão, me dando forças para seguir em frente naquele momento que parecia além da capacidade humana de suportar. "Você está linda, menina", disse Dona Alzira, com os olhos marejados. "Seu pai estaria tão orgulhoso." "Ele está", respondi, surpreendendo a mim mesma com a certeza naquelas palavras. A igreja estava lotada quando chegamos. Todos os convidados estavam lá, muitos ainda com os olhos vermelhos do velório daquela manhã. As mesmas pessoas que há poucas horas estavam vestidas de preto, agora em suas melhores roupas para uma celebração. O burburinho de vozes baixas cessou quando as portas se abriram para minha entrada. As mesmas flores brancas que meu pai havia aprovado no dia anterior adornavam cada banco, cada canto do altar. O mesmo tapete vermelho que ele ajudou a escolher cobria o corredor central por onde eu deveria caminhar. Sem meu pai para me conduzir pelo corredor, pensei que caminharia sozinha, sentindo o peso daquela ausência a cada passo. Senti um nó na garganta ao imaginar aquela caminhada solitária que simbolizava tão perfeitamente o vazio que sua partida deixou. Mas então, algo inesperado aconteceu. Dr. Moacir, o médico que havia cuidado do meu pai até seu último suspiro, que tinha estado ao nosso lado nas horas mais difíceis, aproximou-se e ofereceu o braço. "Seu pai era meu amigo", ele disse simplesmente, com voz embargada. "Seria uma honra para mim." Aquele gesto simples, tão cheio de significado, fez com que as lágrimas que eu tentava conter voltassem com força. Mas eram lágrimas diferentes agora, não apenas de dor, mas também de gratidão pela bondade que se manifestava nos momentos mais inesperados. Caminhei até o altar ao som do órgão da igreja, uma marcha nupcial que soava estranhamente solene naquelas circunstâncias. Cada passo era um esforço sobre-humano. Cada metro percorrido, uma pequena batalha contra o impulso de fugir, de correr para longe daquele momento que parecia uma estranha peça de teatro onde eu era atriz e espectadora ao mesmo tempo. Os rostos dos convidados eram um borrão confuso, alguns sorridentes, outros consternados, todos unidos por uma atmosfera de expectativa tensa, como se ninguém soubesse exatamente como reagir, o que esperar daquela cerimônia tão fora do comum. Expedito me esperava lá na frente, junto ao altar. Vestia o terno azul escuro que havíamos comprado juntos, a gravata cinza que meu pai havia ajudado a escolher. Seu rosto mostrava o mesmo cansaço que o meu, as mesmas marcas de uma noite sem dormir, mas seus olhos transmitiam tantas emoções ao mesmo tempo: amor, dor, admiração, um pedido silencioso de desculpas por estarmos ali naquelas circunstâncias, uma promessa de que estaria ao meu lado, não importava o que viesse. Quando nos encontramos no altar, ele pegou minhas mãos entre as suas, apertando-as levemente como se dissesse: "Estou aqui, não estamos sozinhos nisto." Suas mãos estavam quentes, firmes, um contraponto às minhas, geladas e trêmulas. Consegui esboçar um pequeno sorriso, o primeiro desde que meu pai partira, um sorriso frágil e incerto, mas que de alguma forma parecia certo naquele momento. A cerimônia foi simples e emocionante.
O padre, que conhecia nossa situação, que tinha estado conosco no hospital e depois no cemitério, fez uma bela homenagem ao meu pai. Ele está aqui, disse em dado momento, a voz reverberando pelas paredes antigas da igreja. Não com os olhos da carne, mas certamente com os olhos do espírito, testemunhando o cumprimento de seu último desejo, a continuação da vida através do amor que plantou. Quando chegou o momento dos votos, senti minha voz falhar. Como poderia prometer amor eterno, fidelidade, companheirismo, quando a dor da perda ainda estava tão fresca, quando cada palavra parecia insuficiente, inadequada diante da tempestade de emoções que me atravessava? Mas então, olhei para o rosto de Expedito. Vi nele não apenas o homem que amava, mas um parceiro para enfrentar o que quer que a vida nos reservasse, e as palavras vieram, entrecortadas pela emoção, mas sinceras como nunca antes. Quando colocamos as alianças, minhas mãos tremiam tanto que Expedito precisou segurar meus dedos com firmeza para conseguir deslizar o anel. O metal frio contrastava com o calor que emanava dele, uma sensação estranha que parecia simbolizar o momento de transição que vivíamos. O fim de uma fase da vida, o início de outra, a dor e a esperança entrelaçadas de forma indissolúvel. Eu vos declaro marido e mulher, disse o padre finalmente, as palavras selando não apenas nossa união, mas também o cumprimento da última vontade do meu pai. Quando saímos da igreja como marido e mulher, o sol se punha no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores laranja e rosa daquele dia em que Expedito me pediu em casamento na varanda de casa. Parecia um sinal, uma despedida dourada, um último presente de meu pai. As nuvens se tingiam de cores vibrantes, como se o próprio céu celebrasse aquela união tão incomum, nascida da dor mais profunda e da promessa mais sincera. A festa no salão paroquial aconteceu como planejado. A comida que meu pai havia pago, o bolo de 3 andares que ele escolheu pessoalmente, a decoração que ele aprovou em seus mínimos detalhes, tudo estava lá, perfeito, como se ele tivesse acabado de dar os últimos retoques. Em um canto do salão, colocamos uma foto dele com uma vela acesa ao lado. Muitos convidados passaram ali, fizeram um momento de silêncio, deixaram uma palavra de carinho, uma lembrança. Era como se ele fosse o convidado de honra invisível, presente na memória e no coração de todos. A atmosfera era estranha, uma mistura de celebração contida e luto silencioso. As pessoas não sabiam bem como agir, se deviam sorrir, se podiam dançar, se era apropriado brindar e comemorar quando horas antes estavam em um velório. Mas aos poucos, conforme a noite avançava, conforme a música começava a tocar, conforme as pessoas viam que eu e Expedito estávamos determinados a honrar o desejo do meu pai, a tensão foi cedendo lugar a uma aceitação hesitante, depois a uma compreensão silenciosa e, finalmente, a uma celebração respeitosa, mas genuína. Dancei a primeira dança com meu marido, uma música lenta que falava sobre amor eterno. Expedito me conduzia com gentileza, seus braços me sustentando quando minhas pernas pareciam incapazes de continuar. Seu corpo forte uma âncora para minha alma à deriva no mar da perda. E embora houvesse uma sombra de tristeza pairando sobre aquele dia, também havia uma estranha paz, uma certeza silenciosa de que, de alguma forma, tudo estava como deveria estar. Seu pai estaria orgulhoso. Expedito sussurrou no meu ouvido enquanto dançávamos, nossas silhuetas projetando sombras alongadas no chão do salão, iluminado por luzes suaves. Você é a mulher mais forte que já conheci. Não me sentia forte, me sentia frágil, quebrada em 1000 pedaços, mantida inteira apenas por uma tênue linha de promessa e dever, por um amor que transcendia a compreensão comum. Mas sorri mesmo assim, porque sabia que era o que meu pai gostaria de ver. Sorri porque, de alguma forma, senti que ele estava ali, dançando conosco, sua presença uma brisa suave que parecia circular pelo salão, tocando cada convidado, abençoando cada momento. A vida seguiu seu curso após aquele dia tão intenso. Mudamos para nossa casa nova.
A casa que Expedito construiu com as próprias mãos e que meu pai ajudou a planejar nos mínimos detalhes. Cada cômodo tinha móveis feitos por ele. A mesa da cozinha onde fazíamos nossas refeições, as cadeiras da sala onde recebíamos as visitas, a cama onde dormíamos, o guarda-roupa onde guardávamos nossas roupas. Cada peça tinha um significado especial. Cada entalhe contava uma história. Cada detalhe era um testemunho do amor de um pai por sua filha. Os primeiros meses foram difíceis. Um ajuste constante a uma nova realidade que parecia ao mesmo tempo estranha e familiar. Havia dias em que a alegria de estar casada com o homem que amava parecia uma traição à memória do meu pai, como se não tivesse o direito de ser feliz tão logo após sua partida. Havia noites em que acordava sobressaltada, pensando ter ouvido sua voz, seu riso, o som característico das suas ferramentas trabalhando a madeira. Chorava quase todas as noites depois que Expedito adormecia. Chorava silenciosamente, o rosto enterrado no travesseiro para não acordá-lo, as lágrimas quentes molhando o tecido até que o sono finalmente viesse. Um sono inquieto povoado de sonhos confusos, onde meu pai aparecia e desaparecia, sempre além do meu alcance. Expedito foi minha rocha naqueles dias tempestuosos. Nunca reclamou quando eu precisava de espaço, quando precisava ficar sozinha com minhas memórias, quando o luto me abatia de forma tão intensa que mal conseguia levantar da cama. Ele simplesmente estava lá, uma presença constante e reconfortante, oferecendo seu ombro quando eu precisava chorar, seu silêncio quando palavras seriam demais, seu amor incondicional quando tudo mais parecia insuficiente. O trabalho no posto de saúde também foi fundamental nesse processo. Voltar a cuidar dos outros, aliviar dores alheias, era uma forma de lidar com minha própria dor. Havia algo profundamente terapêutico em aplicar uma injeção, fazer um curativo, orientar uma mãe sobre os cuidados com seu bebê. Era como se, por alguns momentos, pudesse sair do meu próprio sofrimento e me conectar com um mundo além dele, um mundo onde a vida continuava, onde crianças nasciam, onde pessoas adoeciam e se recuperavam, onde o ciclo eterno da existência seguia seu curso imperturbável. Aos poucos, quase imperceptivelmente, a dor aguda da perda começou a se transformar em uma saudade doce e amarga que podia conviver com momentos de alegria genuína. Comecei a falar sobre meu pai sem que a voz falhasse, a lembrar dos momentos bons sem que o peito apertasse de forma insuportável, a sentir sua presença não como uma ausência dolorosa, mas como uma herança viva que carregava dentro de mim. Em janeiro de 1992, descobri que estava grávida. Foi um momento de alegria intensa misturada com uma melancolia profunda que parecia colorir todos os grandes momentos da minha vida desde a partida do meu pai. Como ele teria ficado feliz em saber que seria avô. Conseguia visualizar perfeitamente seu sorriso largo ao receber a notícia, suas mãos calejadas acariciando minha barriga ainda plana, seus olhos brilhantes de expectativa ao pensar no neto que viria. Passei a gravidez em uma conversa constante com ele em pensamento, contando sobre cada novidade, cada movimento do bebê, cada preparativo. Às vezes, quando estava sozinha, sentava na cadeira de balanço que ele havia feito e que agora ficava na varanda da nossa casa, e falava em voz baixa, como se ele pudesse me ouvir de onde estivesse. Contava sobre os enjoos matinais que me deixavam exausta, sobre como Expedito havia pintado o quarto do bebê de amarelo claro, porque não sabíamos ainda se seria menino ou menina, sobre os nomes que estávamos considerando. Se for menino, dizia para o vento que balançava suavemente as folhas das árvores no quintal, vai se chamar Silvério, como você, pai. E se for menina, vai ter Iracema no nome, como mamãe. Expedito entrou completamente no papel de pai de primeira viagem. Trabalhava ainda mais duro na construção para garantir que não faltasse nada para o bebê. Chegava em casa com pequenos presentes, um sapatinho, um chocalho, um cobertor macio. Nos fins de semana, construiu um berço de madeira seguindo o modelo que meu pai havia deixado meio pronto na marcenaria. Não tinha o mesmo talento para entalhe,
mas compensava com dedicação o que lhe faltava em técnica. Cada detalhe era pensado com carinho, cada peça encaixada com precisão, como se estivesse construindo não apenas um móvel, mas um legado. A gravidez seguiu sem complicações, mas com todos os desconfortos normais. As costas doendo, os pés inchados, o cansaço constante. Continuei trabalhando no posto de saúde até o 8º mês, quando o médico recomendou que parasse para descansar antes do parto. A cidade pequena acompanhava minha barriga crescendo com aquele interesse coletivo típico de comunidades onde todos se conhecem. As senhoras mais velhas me davam conselhos não solicitados. As mais jovens perguntavam curiosas sobre os sintomas. As colegas de trabalho organizaram um pequeno chá de bebê com presentes simples, mas cheios de significado. Em setembro de 1992, nasceu nosso filho. Um menino forte e saudável, com os mesmos olhos castanhos profundos do meu pai, o mesmo formato de rosto, o mesmo queixo levemente quadrado. O parto foi difícil, longo, uma batalha de quase 20 horas que me deixou exausta além do que imaginava ser possível. Mas quando finalmente o coloquei nos braços, quando senti seu pequeno corpo quente contra meu peito, quando olhei naqueles olhinhos que pareciam já me reconhecer, tudo valeu a pena. Não tivemos dúvidas quanto ao nome. Ele se chamaria Silvério, como o avô que nunca conheceu, mas cujo legado de amor, trabalho e dedicação ele carregaria para sempre. Quando assinamos a certidão de nascimento no cartório, senti uma emoção tão intensa que quase não consegui segurar a caneta. Era como se estivesse fechando um círculo, como se uma parte do meu pai tivesse voltado, como se o amor que ele me deu agora encontrasse um novo caminho para se manifestar. Segurar aquele bebê nos braços pela primeira vez foi uma experiência quase mística. Era como se o tempo dobrasse sobre si mesmo, como se passado, presente e futuro se fundissem em um único momento de perfeição cristalina. Em cada traço daquele rostinho pequeno e perfeito, eu via ecos do homem que me criou, que sacrificou tudo por mim. A mesma forma do nariz, a mesma curva suave das sobrancelhas, até mesmo o formato das mãozinhas lembrava as do meu pai, embora tão pequenas e sem os calos que marcaram as dele durante toda a vida. Os primeiros meses de maternidade foram uma montanha-russa de emoções. A alegria indescritível de ver cada pequeno progresso do bebê, o cansaço extremo das noites mal dormidas, o medo constante de não estar fazendo o suficiente ou fazendo da forma correta, a satisfação profunda de amamentar, de sentir aquela conexão única que só uma mãe pode entender. Expedito se mostrou um pai dedicado desde o primeiro momento, levantando nas madrugadas para me trazer o bebê para amamentar, trocando fraldas sem reclamar do cheiro, ninando o pequeno Silvério contra o peito forte enquanto cantava canções de ninar com sua voz grave e suave. Nossa casa, antes silenciosa demais depois da partida do meu pai, agora se enchia dos sons da vida nova, o choro do bebê, as canções de ninar, nossas vozes suaves falando com ele, depois seus primeiros gorjeios, suas risadas, seus passos hesitantes quando começou a andar. Era como se a casa finalmente cumprisse seu propósito, como se os móveis feitos por meu pai finalmente encontrassem sua razão de ser. Os anos foram passando, cada um trazendo suas próprias alegrias e desafios. O pequeno Silvério cresceu forte e saudável, rodeado de amor. Desde cedo, mostrou interesse pelas ferramentas, pela madeira, pelas construções. Expedito o levava para as obras quando tinha idade suficiente, e ele voltava para casa com os olhos brilhando, contando tudo o que havia visto e aprendido. Aos 6 anos, já tentava criar seus primeiros entalhes em pedaços de madeira macia que o pai separava especialmente para ele. Eram formas simples, rudimentares, mas feitas com o mesmo cuidado e respeito pelo material que caracterizavam o trabalho de seu avô. À medida que Silvério crescia, contávamos histórias sobre o avô. Mostrávamos fotos amareladas pelo tempo, explicávamos como cada móvel da casa havia sido feito por ele especialmente para nós. Queríamos que, mesmo sem tê-lo conhecido pessoalmente, nosso filho entendesse o tipo de homem que seu avô tinha sido. Trabalhador,
honesto, dedicado, capaz dos maiores sacrifícios por amor. E parecia que algo daquele legado tinha passado para o neto não apenas no nome ou nos traços físicos, mas em uma espécie de conexão que transcendia o tempo e a ausência. Nossa família cresceu. Em 1995, demos as boas-vindas à nossa filha, Teodora Iracema. O primeiro nome escolhido em homenagem à mãe de Expedito, que havia falecido pouco antes, e o segundo em honra à minha mãe. Era uma menina linda, com os cabelos escuros como os meus e os olhos verdes do pai, uma combinação que atraía a atenção por onde passava. Seu temperamento era diferente do irmão, enquanto Silvério era mais introspectivo, metódico, concentrado, ela era expansiva, falante, curiosa sobre tudo e todos. A dinâmica familiar mudou com a chegada do segundo filho, como sempre acontece. De repente, éramos 4, não mais 3. Silvério, aos 3 anos, teve que aprender a dividir a atenção dos pais, a esperar sua vez, a cuidar da irmãzinha menor. No começo houve ciúmes, claro, como era de se esperar. Mas logo ele assumiu com orgulho o papel de irmão mais velho, protetor, guia, o primeiro a correr quando Teodora chorava, o primeiro a mostrar para ela as pequenas maravilhas do mundo ao redor. Uma formiga carregando uma folha, um pássaro construindo ninho, uma flor recém-aberta no jardim. A vida não foi sempre fácil. Houve anos difíceis, quando a construção civil entrou em crise, e Expedito ficou meses sem trabalho fixo, fazendo apenas pequenos serviços para sustentar a família. Foram tempos de economia rigorosa, de aproveitar cada centavo, de improvisar com o que tínhamos. Plantamos uma horta maior nos fundos da casa para reduzir os gastos com alimentação. Aprendi a costurar para fazer roupas para as crianças e reformar as nossas. Expedito fazia pequenos concertos nas casas vizinhas em troca de alimentos ou outros itens necessários. Mas mesmo nos momentos mais difíceis, nunca faltou amor em nossa casa. Nunca faltou respeito, nunca faltou aquela determinação silenciosa de seguir em frente que herdei do meu pai. Talvez tenha sido essa sua maior herança. Não os móveis, não as habilidades manuais, não mesmo os traços físicos que via reproduzidos em meu filho, mas essa capacidade de enfrentar as dificuldades de frente, sem desistir, sem perder a dignidade, mesmo quando o mundo parecia desabar ao redor. Houve também momentos de doença que nos assustaram profundamente. Quando Teodora tinha 4 anos, contraiu uma pneumonia grave que a deixou internada por 2 semanas. Passei dias e noites ao lado da cama do hospital, revivendo os momentos terríveis da doença da minha mãe, aterrorizada com a possibilidade de perder minha filha da mesma forma. Expedito se desdobrava entre o trabalho, cuidar de Silvério e nos visitar no hospital, sempre trazendo uma palavra de esperança, um sorriso reconfortante, uma força que parecia inesgotável, mesmo quando eu sabia que ele estava tão assustado quanto eu. Foram dias de orações fervorosas, de promessas silenciosas, de conversas mentais angustiadas com meu pai, pedindo que protegesse sua neta de onde estivesse. E quando a febre finalmente cedeu, quando os pulmões de Teodora começaram a limpar, quando o médico disse que o pior havia passado, senti uma gratidão tão profunda que me deixou sem palavras. Fosse pela medicina, pelas orações, pela intervenção do meu pai de algum plano espiritual, ou pela combinação de tudo isso, minha filha estava salva. Em 1999, consegui realizar outro sonho que sei que teria deixado meu pai orgulhoso. Depois de anos economizando e estudando nas horas vagas, entre um turno e outro no posto de saúde, entre as responsabilidades de mãe e esposa, ingressei na faculdade de enfermagem. Aos 35 anos, sentada entre colegas muito mais jovens, algumas com idade para serem minhas filhas, sentia uma mistura de orgulho e insegurança. Será que ainda conseguiria acompanhar os estudos? Será que meu cérebro, ocupado com tantas preocupações cotidianas, ainda conseguiria absorver todos aqueles conhecimentos novos? Mas então pensava no meu pai, em como ele sempre valorizou a educação, mesmo sem ter tido acesso a ela, em como fez sacrifícios imensos para que eu pudesse estudar,
e encontrava forças para continuar. Lembrava-me de suas palavras, repetidas tantas vezes ao longo da minha infância e adolescência. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você, minha filha. E sabia que, mesmo não estando fisicamente presente, ele estaria orgulhoso de me ver ali, realizando um sonho que antes parecia inalcançável. Expedito assumiu mais responsabilidades em casa para que eu pudesse estudar. Chegava do trabalho, cansado da construção, e ainda preparava o jantar, ajudava as crianças com a lição de casa, cuidava da casa. Os filhos, já com 7 e 4 anos, também ajudavam à sua maneira. Silvério organizando seus próprios brinquedos, Teodora varrendo a casa com uma vassoura pequena feita especialmente para ela pelo pai. Era um esforço conjunto, uma demonstração diária de que família é isso. Pessoas que se apoiam mutuamente para que cada um possa crescer e se realizar. Foram 4 anos intensos de estudo, de noites em claro preparando trabalhos, de fins de semana dedicados às provas, de estágios exaustivos em hospitais da região. Mas cada dificuldade superada era uma pequena vitória, cada nota alta uma confirmação de que estava no caminho certo, cada novo conhecimento adquirido uma expansão do meu horizonte profissional e pessoal. A formatura, em 2003, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Aos 39 anos, recebi o diploma de enfermeira, não mais apenas técnica. Quando meu nome foi chamado e subi ao palco para receber o canudo, olhei para a plateia e vi minha família ali. Expedito sorrindo com orgulho, Silvério, agora com 11 anos, aplaudindo entusiasticamente Teodora, com 8 anos, pulando e acenando. E por um momento fugaz, tive a nítida impressão de ver meu pai ali também, ao lado deles, os olhos brilhando de lágrimas contidas, como no dia da minha formatura no curso técnico, tantos anos antes. Com o diploma em mãos, consegui um emprego melhor no hospital da cidade vizinha, maior e mais bem equipado que o nosso pequeno posto de saúde. O salário era melhor, as condições de trabalho mais dignas, as possibilidades de crescimento maiores. Nossa vida financeira melhorou consideravelmente, permitindo que proporcionássemos aos nossos filhos oportunidades que nem eu, nem Expedito tivemos na idade deles. Aulas de música para Teodora, que mostrava talento para o violão, cursos de marcenaria para Silvério, que herdara a paixão do avô pelo trabalho com madeira, viagens educativas que expandiam seus horizontes para além dos limites da pequena cidade onde vivíamos. Foram anos de crescimento não apenas financeiro, mas também emocional e espiritual. À medida que nossos filhos cresciam, crescíamos também como pais, como casal, como indivíduos. Aprendemos a equilibrar as necessidades de cada um com as necessidades da família como um todo, a respeitar as individualidades emergentes dos filhos, sem perder de vista os valores fundamentais que queríamos transmitir, a encontrar tempo para nós mesmos em meio às demandas constantes da vida familiar e profissional. Silvério cresceu com a mesma paixão pela construção que o pai e o mesmo talento para a madeira que o avô. Na adolescência, dividia seu tempo entre os estudos e a marcenaria improvisada que montamos nos fundos de casa, usando muitas das ferramentas que haviam pertencido ao meu pai e que guardávamos com cuidado, quase como relíquias sagradas. Suas peças logo começaram a chamar atenção pela qualidade e pelo cuidado com os detalhes. O mesmo olhar meticuloso, a mesma paciência infinita que caracterizavam o trabalho do avô que nunca conheceu, mas cuja história e obra moldaram profundamente sua identidade. Quando chegou a hora de escolher uma profissão, Silvério decidiu unir as duas paixões. Ingressou na Faculdade de Engenharia Civil. Queria construir casas como o pai, mas também queria levar adiante o legado artesanal do avô, criando espaços que não fossem apenas funcionais, mas também belos, acolhedores, com aquele toque humano que só as mãos habilidosas podem conferir. Vê-lo sair para a faculdade, com a mesma determinação que vi tantas vezes no olhar do meu pai, foi um dos momentos de maior orgulho da minha vida. Teodora, por outro lado, seguiu um caminho diferente. Desde cedo mostrou interesse por livros, por histórias, por palavras. Na escola,
Suas redações sempre recebiam elogios dos professores. Tinha uma sensibilidade especial para captar as emoções dos outros, para traduzir em palavras sentimentos complexos, para encontrar a beleza nas coisas simples do cotidiano. Decidiu estudar letras e se tornou professora na mesma escola onde eu havia estudado quando criança. Ver minha filha ensinando naquelas mesmas salas onde eu havia aprendido a ler e escrever, onde comecei a sonhar com um futuro melhor, me enchia de um orgulho que sei que meu pai compartilharia se estivesse ali. Em 2012, 21 anos após a morte do meu pai, Silvério se casou com Conceição, uma moça doce que conheceu na faculdade de engenharia. Era uma jovem inteligente, determinada, de família simples como a nossa, que conquistou não apenas o coração do meu filho, mas também o nosso com sua gentileza, sua força discreta, seu respeito pelas tradições familiares que tanto valorizávamos. Para a cerimônia, Silvério fez questão de usar a gravata que havia sido de expedito no nosso casamento. E para sua casa nova, ele mesmo construiu todos os móveis, seguindo os ensinamentos e técnicas que aprendeu, estudando as peças que o avô havia deixado. O casamento foi uma celebração emocionante, um marco importante na vida da nossa família. Ver meu filho, tão parecido com meu pai, fazendo seus votos, comprometendo-se a construir uma vida ao lado da mulher que amava, me fez reviver aquele dia tão contraditório em que eu mesma me casei, horas depois de enterrar meu pai. Mas agora, a dor havia sido transformada em uma lembrança doce, os momentos difíceis haviam dado lugar a uma compreensão mais profunda do ciclo da vida, do fluxo contínuo de perdas e ganhos que constitui a experiência humana. No ano seguinte, em 2013, nasceu meu primeiro neto, um menino que recebeu o nome de Joaquim. Segurar aquele bebê nos braços pela primeira vez me fez lembrar intensamente do meu pai, da forma como ele provavelmente se sentiu quando me segurou pela primeira vez. 4 gerações de uma família que ele havia ajudado a construir com seu amor e sacrifício. 4 elos de uma corrente que se estendia pelo tempo, conectando passado, presente e futuro em uma continuidade que transcendia a brevidade da vida individual. Olhando para aquele rostinho pequeno, não pude deixar de pensar em como a vida é um ciclo contínuo de amor que se renova e se transforma, em como somos todos parte de algo maior que nós mesmos, em como permanecemos através daqueles que vêm depois de nós. Em 2015, Teodora também se casou com Urbano, um professor de matemática que conheceu na escola onde ambos lecionavam. Era um homem tranquilo, intelectual, com um senso de humor sutil que combinava perfeitamente com a personalidade vibrante da minha filha. Juntos, formavam um casal harmonioso, complementar, o tipo de parceria que me lembrava da que construí com Expedito ao longo de tantos anos. Em 2017, me deram minha primeira neta, Palmira, uma menina de olhos curiosos e sorriso fácil que logo se tornou a alegria da família, especialmente do avô Expedito, que derretia completamente na presença dela, transformando-se de homem austero em um avô brincalhão, que passava horas montando casinhas de blocos apenas para vê-la destruir com uma gargalhada contagiante. Em 2019, nasceu o segundo filho de Silvério e Conceição, uma menina que recebeu o nome de Iracema, em homenagem à minha mãe. A família crescia, se ramificava, criava novas conexões e laços. Nas reuniões de domingo, quando todos se juntavam na nossa casa, agora ampliada para acomodar a família que não parava de crescer, me pegava observando aquela cena com um sentimento de plenitude indescritível. A mesa grande da sala de jantar, um dos últimos móveis que meu pai havia feito, agora acomodava filhos, noras, genro, netos. As conversas se cruzavam, as risadas ecoavam, as crianças corriam entre as pernas dos adultos. Era barulhento, às vezes caótico, frequentemente exaustivo, mas sempre, sempre pleno de amor. Expedito e eu envelhecemos juntos,
nossos cabelos embranquecendo no mesmo ritmo, nossas rugas se aprofundando em padrões semelhantes, marcas visíveis de uma vida compartilhada em todos os seus aspectos, as alegrias e as tristezas, os sucessos e os fracassos, os momentos extraordinários e a rotina cotidiana. Ele continuou trabalhando na construção até os 62 anos, quando problemas na coluna o forçaram a se aposentar. Mas a aposentadoria não significou inatividade. Ele apenas transferiu sua energia e habilidades para projetos menores, para a marcenaria que agora dividia com o filho e os netos, para a ampliação e melhoria constante da nossa casa. Hoje, aos 61 anos, olho para trás e vejo uma vida plena, apesar das dificuldades e das perdas. Vejo uma família construída com amor, respeito e trabalho honesto, valores que meu pai me ensinou não com palavras, mas com seu exemplo diário. Vejo seus traços nos rostos dos meus netos, vejo seu talento nas mãos habilidosas do meu filho, vejo sua bondade no coração generoso da minha filha. Vejo sua força na forma como enfrentamos juntos os desafios que a vida inevitavelmente trouxe. A mesa que meu pai fez para nossa casa nova agora está na minha sala de jantar. Envelheceu bem, como as melhores histórias, como os amores mais verdadeiros. O tempo deixou sua marca na madeira, pequenos arranhões aqui e ali, manchas de uso, sinais de uma vida bem vivida. Quando passamos as mãos sobre ela, quase podemos sentir as mãos dele trabalhando na madeira, colocando todo o seu amor em cada detalhe, prevendo de alguma forma os momentos que aquele móvel testemunharia ao longo dos anos. Em torno dessa mesa, nossa família se reúne nos domingos, compartilhando histórias, risos, planos para o futuro. É como se ele estivesse ali, de alguma forma, participando daqueles momentos, vendo a família que ajudou a criar continuar crescendo e se fortalecendo. O tempo passa, as feridas cicatrizam, mas o amor permanece. Às vezes, nas pequenas coisas, no cheiro de madeira recém-cortada, que ainda me faz parar e respirar fundo, lembrando-me instantaneamente da oficina onde meu pai trabalhava, no pôr do sol, cor de laranja que me transporta àquela noite em que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Nas mãos calejadas do meu filho, que tanto se parecem com as do meu pai. Na força que descobrimos ter quando achamos que não há mais nenhuma. Expedito e eu continuamos juntos, companheiros de uma jornada que já dura mais de 3 décadas. Temos nossas diferenças, nossos momentos de impaciência, nossas discussões ocasionais, como todo casal real, não idealizado, mas há um respeito mútuo, uma admiração genuína, um compromisso inabalável que resistiu ao teste do tempo, que se fortaleceu através das dificuldades enfrentadas juntos, que se aprofundou com cada experiência compartilhada. Se meu pai pudesse ver nossa família hoje, sei que sentiria que cada sacrifício valeu a pena, que o amor que ele plantou deu frutos abundantes que continuarão a se multiplicar através das gerações. A decisão de honrar seu último pedido, de realizar o casamento mesmo em meio à dor mais profunda, foi apenas o primeiro passo de uma jornada que construímos juntos, pedra por pedra, dia após dia, com o mesmo cuidado e dedicação que ele aplicava em seu trabalho com a madeira. Meus queridos, esta é a história que guardei comigo por tantos anos. Uma história de dor, sim, mas também de um amor tão grande que transcendeu a morte. Meu pai me ensinou que amar é às vezes abrir mão, é querer a felicidade do outro acima da sua própria, é construir algo que permanecerá mesmo quando não estivermos mais aqui.